eu estava sentado aqui vendo as crianças cantar. Essa é a movimentação que o Eterno faz nesse período das grandes festividades, dos festivais, né? Ele faz toda essa movimentação na casa do Eterno. Mas não é uma movimentação nenhuma de bagunça, não. É uma movimentação sadia, boa. É uma inquietação com as crianças para que elas possam estar preparadas para se apresentar diante de Adonai. Aí você pode levar isso para a porção que nós estudamos nessa semana, Kitavô, que você vê ali também uma movimentação de Adonai com os seus filhos. Por quê? Porque eles vinham de grande andança pelo deserto, mas eles precisavam agora adentrar na terra de Israel, mas ali eles não poderiam viver ficar prostrado na sua terra, né? Eles teriam que também ter uma movimentação ali. Então você vai ver ali que Adonai já inicia estabelecendo toda aquela movimentação ali para os Bnei Israel, os filhos de Israel. A porção que nós estudamos pela manhã, Kitavô, ela já faz parte da nossa preparação para nós entrarmos em um novo ciclo. É a preparação para o mês de Elu, né? Que está, hoje é o quê? Hoje é 22 já, né? 22 de Elu. E Elu é um mês onde nós somos despertados a ouvir o toque do shofar, como nós estamos ouvindo todos os dias. Lá em Efésios, no capítulo 5, não precisa ir lá não, eu só vou ler um versículo. Diz assim, ó: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e o Mashiach brilhará sobre ti. É o toque do shofar, anunciando a vinda e a proximidade da vinda do Mashiach. Paulo ali, segundo os comentaristas, alerta sobre a condição daquele que dorme. Esse que dorme, ele tem a mesma condição daquele que está morto, mas vivo. O morto que come, o morto que anda, o morto que canta, não tem esse morto que a gente conhece como zumbi? É essa condição ali que Paulo está falando, daquele que dorme. Por isso que ele fala: desperta tu que dormes, levanta-te, vai ouvir o toque do shofar, que é um demarcador de tempo para mim e para você. Vai despertar e vai fazer essa movimentação para os finais de ciclos, né? O shofar está essa movimentação. Você vê quando nós estamos terminando o ciclo e iniciando o outro, o toque do shofar ele faz essa movimentação, porque o toque do shofar ele vai inaugurar um novo ciclo, uma nova etapa, né? Para mim e para você. Então, você vai ver que Kitavor ali, ele teve também essa mesma expectativa ali, né? Os textos aqui iniciais, ele traz um aspecto de esperança. Foi isso que eu senti hoje pela manhã. Eu senti um aspecto, uma renovação. É como se eu tivesse sido renovado pela palavra do Eterno, quando você recebe de Adonai com clareza aquilo que ele tem para nós. Como foi a separação para nós entendermos o que é sacrifício, o que é erguido. Para nós isso é uma preciosidade. Talvez para muitos isso é uma vírgula apenas, mas uma vírgula que muda todo um contexto da nossa história. Então para nós, para mim é muito importante. Eu coloquei aqui que nesse contexto de esperança, é uma expectativa que você temos de um encontro com Adonai. Ali, quando a pastora estava ensinando, ela citou o Salmo 40. É aquela expectativa, pastora, que o salmista tem ali de se encontrar com Adonai. Essa movimentação com as crianças ali, aqui, meus olhos chegou a vir a lágrimas, porque eu senti essa expectativa. Vamos nos encontrar com Adonai. É uma preparação, é uma movimentação de preparação, que nós vamos encontrar com Adonai. É interessante que esse tempo o qual nós vivemos é o mesmo tempo aqui que você vê aqui em Kitavô, de movimentação. Porque eu coloquei que é um tempo, ele é atemporal e traz uma afirmativa que eu e você, nós temos que passar pelo limiar da porta. Por que eu estou falando isso? Porque o Eterno tem me incomodado muito com essa questão de quando você adentrar a presença de Adonai, você vai ter que passar por um local. E esse local é o limiar da porta. Por isso que ele vai ali estabelecendo ali o sacrifício no lugar a qual ele escolheu. Vai lá comigo no capítulo de Deuteronômio, no capítulo 26, por favor. Onde inicia ali a porção Kitavô. Eu não estudei a porção seguinte, porque eu já estava estudando a porção Kitavô.
No capítulo 26 de Deuteronômio, você vê ali uma cerimônia que os hebreus chamam de tenufá. Essa é uma cerimônia de movimentação das primícias e do dízimo. São nas 7 direções. Nós fazemos isso aí. Essas cerimônias de apresentação das primícias, ela vem desde Shavuot, que nós celebramos, e vai concluindo em Sukkot. Então, em Sukkot, perdão. Então você vai ver essa movimentação. Que movimentação? É a movimentação das primícias dos 7 lados. Para frente, para trás, para cima e para baixo, para a esquerda, para a direita e para si mesmo. São 7 movimentações que nós fazemos aqui quando nós estamos apresentando os pães. Vocês lembram quando nós fizemos em Shavuot, a apresentação dos pães? É essa movimentação que os hebreus chamam de tenufá, é a apresentação das ofertas ou das primícias. Você vai vendo aqui, no capítulo 26 de Deuteronômio, ele diz assim, quando tiveres entrado na terra que o Eterno teu Elohim te dá, por herança, e a possuíres, e nelas habitares. Ele diz assim, olha, quando você adentrar a terra, você vai também fazer as suas movimentações. Ele diz assim no verso 12, tomará das primícias de todos os frutos do solo, que colheres da terra, que o Eterno teu Elohim te dá, e as porás no cesto, e irás a um lugar que o Eterno teu Elohim escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Apresentar-te-ás ao sacerdote em exercício, aquele que estiver no seu turno, tá vendo? Por isso que tem que ter o turno das orações, e lhes dirá dos sacrifícios, hoje, declaro perante o Eterno teu Elohim, que entrei na terra, que o Eterno prometeu a nossos pais, que nos daria. O sacerdote receberá o cesto da tua mão, e o porá diante do altar do Eterno teu Elohim. Olha o verso 9. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu a esta terra, terra que mana leite e mel. E agora trago as primícias do fruto da terra, que tu, ó Eterno, me deste. Então as porás perante o Eterno teu Elohim e os adorarás. E te alegrarás por todo o bem que o Eterno teu Elohim tem dado a ti, a tua família, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Esse é o primeiro movimento. Você vai ver que tem 2 movimentos aqui iniciais. É a apresentação das primícias, né? E a apresentação dos dízimos. A apresentação da primícia é a primeira a qual ele vai manifestar para os hebreus aqui. A oferta das primícias aqui é Habkurim. Essa cerimônia toda se chama Rabat Habkurim, que eram levadas ao templo em Jerusalém, aqui no tabernáculo, que representa um ato de louvor e reconhecimento dos benefícios ao qual Adonai deu a eles, declarando a ele que Elohim é a fonte de todo sustento. Elas não podiam ser apresentadas, irmãos, noutra parte senão no santuário. Por isso que o ofertante, eu entendo que ele devia passar pelo limiar da porta. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então você vai ver aqui que a Paraxá inicia com a movimentação dos primeiros frutos, Bikurim em hebraico. Refere-se aqui, irmãos, especialmente às primícias do cereal, dos frutos, cuja porção deveria ser dada ao Eterno em oferta de gratidão. Essa oferta aqui, ela vai ser utilizada para a sustentação do sacerdócio, ou dos levitas que ali trabalhavam no tabernáculo e no templo. A raiz de primícias, de Bikurim, é Bakar, que significa nascer primeiro. Olha que interessante. A raiz da palavra Bikurim é Bakar. Essa raiz é a mesma raiz de primogênito. Então você vai ver que as primícias é para sustentar o templo. Você vai ver isso porque tem um sentido de quê? De fazer levantar, de ser o primeiro, ou de vir antes. É a mesma raiz, sim, de primogênito. Referindo-se à posição privilegiada de pertencer primeiro a Adonai. Então, é uma posição privilegiada que o termo traz. As ofertas aqui, as primícias, é um privilégio para aquele que pode trazer as primícias, os primeiros frutos que foi gerado por eles. Paulo, interessante que eu achei aqui, esse mesmo termo, Paulo usa esse termo para identificar Yeshua. Olha que interessante. E apresentá-lo como um Shelamim.
Paulo vai apresentar aqui Yeshua como oferta de paz. Olha que delícia isso aqui. Paulo vai e mostra, vai lá para mim, aos Colossenses, no capítulo 1, ele vai usar a mesma expressão de Bacar, aquele que nasceu primeiro, o primogênito de toda a criação. Ele fala ali de Yeshua para mostrar para mim e para você que Yeshua é um Shelamim, é uma oferta de paz de Adonai com o seu povo. Deixa eu ir lá que eu não fui. É Colossenses, capítulo 1, irmãos. Logo no início aí de Colossenses, você vai ver Paulo aí ensinando aos Colossenses, e ele vai falar, mas eu não vou ler todo ele não, senão vai ficar longo. E hoje ainda tem ensaio, e a Larissa está aqui hoje. Olha, capítulo 1, verso 15. Vai lá comigo para você ver isso aí, ó, Paulo ensinando aos Colossenses. Olha a declaração de que ele é aquele que nasceu primeiro. Olha só, um Shelamim, ele fala, ó, verso 15. Ele é a imagem do Elohim invisível, o primogênito de toda a criação, tá vendo? Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então você vê que Paulo já inicia falando que Yeshua tem uma posição de privilégio diante do Eterno. Olha só. Como? De primogênito, isso. Ele diz assim no verso 17, ele é antes de todas as coisas, está vendo o termo Bacar aqui? Ele é antes, ele que vem primeiro, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da comunidade, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito paz, está vendo? Ele é o Shelamim, a oferta de paz de Adonai para com seu povo, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E a vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigo no entendimento, pelas vossas obras más, está vendo? Ele vem para curar aquilo que eu e você aprendemos de forma errada. Por isso que é Shelamim, é de paz. Agora, contudo, verso 22, vos reconciliou no corpo, na sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de Adonai, está vendo? Se é que permaneceis fundados e firme aonde? Na fé. Qual fé? A fé ao qual Yeshua ensina. Está vendo? Que você precisamos estar firme nela. Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo no céu, e do qual eu, Paulo, fui ministro. Ele absorve também. Você vê aí, então aí é a primeira movimentação dos dízimos, do primogênito, da primícia. Adonai vai receber ali dos hebreus aquilo que ele utilizaram a maior força para gerar. É igual o primogênito. O primogênito é aquele que é a força viril do homem e também da mulher. A força do casal. É o que vem primeiro nessa unidade. Assim também é o fruto da primícia. É o que se esforçou para gerar primeiro. Essa é a primícia, essa é a primeira movimentação. A segunda movimentação é do dízimo, que esta casa está vivendo. Por isso que eu falei que o tempo de Adonai ele é atemporal. O que está acontecendo em Kitavô acontece comigo, com você hoje aqui. Por quê? Volta lá, por favor, em Deuteronômio capítulo 26. Você vai ver ali o dízimo do terceiro ano. No dia 14 de setembro de 2013, nós estávamos aqui nesta casa, tocando pela primeira vez o shofar, anunciando, nós estávamos em Yom Kippur, aqui ó, anunciando o jubileu em Yom Kippur, ali ó, eu lembro até hoje, nós estávamos ali embaixo, tocando o shofar, e faz 3 anos, irmãos, essa casa está nesse tempo, ó, o dízimo do terceiro ano. Vai lá para você ver em Deuteronômio capítulo 26, por favor. É o ano do dízimo. Aí você entende quando o Eterno vem e nos ensina sobre o dízimo do Shabat, a oferta de Shabat.
É porque é o ano do dízimo. É por isso que o toque do shofar é para despertar a mim e a você. Por isso que ele faz essa movimentação. Senão você e eu vamos cair em esquecimento de tudo. Ele vai em movimentação através do teu Santo Espírito. No capítulo 26, verso 12. Olha o que ele fala aqui, a partir do verso 12. Quando acabares de separar todos os dízimos dos produtos do terceiro ano, que é o ano dos dízimos. Então nós estamos no ano dos dízimos. Irmãos, o Eterno não tem deixado faltar nada nesta casa. O Eterno não tem deixado faltar nada nesta casa. Por causa dessa promessa de Adonai. O ano dos dízimos. Então, mas aí você vai ver aqui qual é a função deste ano. Por que é o ano do dízimos? E para que o ano do dízimos? Aqui, ó. Vem logo embaixo, ó. É que o ano dos dízimos, então, os trarás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam na sua cidade e se fartem. Dirás perante o Eterno teu Elohim: retirei da minha casa o que era consagrado, a santidade da minha casa, diz em outras versões. E dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não me desviei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci, diz o Eterno. 3 anos. Nós estamos sobre essas palavras aqui, olha. Obedeci à voz do Eterno, meu Elohim, segundo tudo que me ordenaste e que tem feito. Essa palavra é a mesma palavra que Isaías, no capítulo 1, vai confrontar a mim e a você. Estou cansado das suas festas solenes. Aí ele vai ensinar para que eu e você possamos praticar isso aqui, ó. Daqui a pouco nós vamos lá. Olha, verso 15. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo Israel. E a terra que nos deste, abençoe essa casa, essa Beite. Como juraste aos nossos pais, terra que mana leite e mel. Hoje o Eterno teu Elohim te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os e observa-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje declaraste que o Eterno é o teu Elohim, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, e darás juízos à tua voz. E hoje o Eterno te declarou que serás para ele um povo particular, como tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, em nome e em glória, sobre todas as nações que criou, para que seja povo santo ao Eterno teu Elohim, como tem dito. Está vendo que ele vai e exalta o seu povo por obediência à tua palavra? O ano do dízimo, irmãos, ele é necessário para que você venha satisfazer e saciar a fome daquele que não tem o que comer. Vai lá no capítulo 14 de Deuteronômio. Vira aí um pouco a sua Bíblia aí, por favor. Porque Adonai precisa confirmar a obra das nossas mãos. Através dessa ação, se chama Tzedaká. Olha só, capítulo 14. Ele vem ali no capítulo 14 falando dos dízimos. Mas eu não vou ler todo ele não. Vai lá comigo, deixa eu ver, a partir do verso 28, por favor. Olha só que interessante aqui o dízimo, o ano do dízimo. Ao fim de cada 3 anos, porás de lado todos os dízimos da colheita do terceiro ano, e os recolherás na tua cidade, local escolhido para Adonai. Está vendo? Na tua cidade. Para que, vindo o levita, que não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estiverem em tua cidade, comerão e se fartarão, e assim o Eterno teu Elohim te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Para que Adonai venha e confirme a obra das nossas mãos, nós temos que recolher o dízimo do ano, do terceiro ano, recolher para que eu venha, aí sim, você possa vir e confrontar e questionar Adonai. Vai lá para você ver Isaías capítulo 1. Por favor, Isaías capítulo 1. Se eu correr um pouquinho é porque eu tenho tempo, tá? Olha aqui, ó. Isaías capítulo 1. Esse texto todos nós conhecemos. Ele me veio à mente agora, viu? Que eu lembro que ele fala aqui, quer ver? Olha. Verso 12. Por quê? Porque você vai ter que se apresentar diante de Adonai.
A movimentação é essa, porque nós estamos na expectativa que iremos nos apresentar diante de Adonai. Olha o verso 12 do capítulo 1. Quando vindes à minha presença, quem requeriu isso das vossas mãos? Que viesses a pisar nos meus átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as luas novas, o Shabat, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem um ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já não são pesadas, eu estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço. As mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o quê? O bem. Aí ele pede, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e arguir-me, diz o Eterno. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como branca como a lã. Para quê? Para que dessa forma o trabalho das nossas mãos será confirmado com Adonai. Qual é o salmo que fala isso? Confirma 90. Nós cantamos isso, né? Confirma isso. Salmo 90. Confirma o Eterno a obra das nossas mãos. Obrigado, gente. Confirma. Vai lá em Jeremias para você ver o profeta também ensinando isso. No capítulo 23 do profeta Jeremias, por favor. Para você ver que nós precisamos se apresentar diante de Adonai, mas com aquela consciência que nos foi ensinado hoje pela manhã, de apresentarmos aqui como erguido e com os nossos sacrifícios. O capítulo 23 aqui de Jeremias, nós vamos só fazer a leitura do verso 1 até o verso 8, diz assim, olha: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Eterno. Portanto, assim diz o Eterno, o Elohim de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Visto que dispensastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não cuidaste delas, trarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Eterno. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde eu estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, onde frutificarão e se multiplicarão. Então, quando você e eu recebemos a Patrícia, como eu recebemos outros que aí estão por vir, você está cobrindo essa ausência que muitos aqui deixam de fazer. Esses pastores que dispersam, que desviam, está vendo? Olha o verso 4. Levantei sobre elas pastores que apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nenhum delas faltará, diz o Eterno. Vendi, diz o Eterno, em que levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Está falando do primogênito, está vendo? Olha o verso 6. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará com segurança. Esse será o seu nome com que o nomearão: o Eterno, a nossa justiça. Adonai eu acho que é reino, não é isso? Adonai é a nossa justiça. Portanto, vem dia, diz o Eterno, em quem nunca mais dirão: tão certo como vivo, diz o Eterno, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vivo o Eterno, que fez subir a linhagem da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado. Então eles habitarão na tua terra, eles adentrarão a terra e habitarão com segurança. Você vê que no verso, aqui em Deuteronômio capítulo 26, quer ver? Deixa eu voltar lá. Você vai ver aqui que ele vai falar aquilo que o Eterno tem falado ao meu coração, de que você precisa passar pelo limiar da porta para poder oferecer a Adonai o que você trouxe, as suas primícias, as suas ofertas, os seus dízimos. Diz assim, olha, o verso 26. É 26? Não, acho que eu errei. É o 14 que eu estava, não é isso? Não, é o 14, irmãos, perdão. Deixa eu olhar aqui. É o 14, perdão.
Ele diz assim no verso 28, ao fim de cada 3 anos, porás de lado todos os dias da colheita, e no 3º ano, e os recolherá na tua cidade. Em outra versão disse assim, ao cabo de 3 anos, farás sair todo o dízimo do teu ganho. Está vendo? 14, versículo 28. Uma outra versão diz, ao cabo de 3 anos, farás sair todo o dízimo do teu ganho. Naquele ano, deposito em tuas portas. Está vendo? Depositam na tua porta, depositam no limiar da tua porta. É isso que o Eterno está falando. É isso que o Eterno está falando para mim e para você. No limiar da porta. Para quê? Porque você precisa adentrar e você precisa viver essa expectativa de ver a face de Adonai. O profeta Isaías, irmãos, em sua profecia sionista, isso sou eu que estou falando. Por que profecia sionista? Porque ele vai movimentar as nações para retornar a Sião. Não é esse sionismo político que aí está, que você vê aí pela internet, pela televisão. Não, aqui é um sionismo profético aqui. Esse aqui ele é verdadeiro, não é esse político ao qual você tem que pagar uma certa quantia para você retornar. Não. O profeta aqui, vai lá comigo para você ver, Isaías capítulo 60, ele faz parte da Haftará, da porção que Tavô. Ele vai fazer aqui esse movimento sionista, ele cita aqui que as portas de Jerusalém estarão abertas de contínuo. Para quê? Para que você possa adentrar, irmãos. Para que você possa, amém, levando em suas... Você não pode se apresentar diante de Adonai com mãos vazias. Isso nós cantamos isso aqui. Não se apresentarás de mãos vazias, não te apresentarás. Com gratidão retribuirás as bênçãos que nos concedeu o nosso Elohim. É isso aqui que Isaías, no capítulo 60, vê se não é um movimento sionista. Eu não vou ler todo ele não, mas olha só o início. Ele diz assim, Cumiore. Nós cantamos isso aqui também, irmãos. Cumiore, levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória de Adonai vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Eterno vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti. Olha a expectativa de ver a glória de Adonai. As nações caminharão à tua luz e os reis ao esplendor de que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram, e vem a ti, os teus filhos virão de longe, e as tuas filhas se criarão ao teu lado. Quando vires, ficarás radiante, e o teu coração estremecerá e se alegrará. A abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a te virão. Multidão de carnelos cobrirá a tua terra, os dromedários de Midian e de Efá, todos virão de Sabá, trazendo ouro e incenso, e proclamando os louvores do Eterno. Todos vão trazendo com as mãos cheias, trazendo as nações, Por isso que ele fala bem assim, todos os estrangeiros, aquele que habita. Porque quando você dá o dízimo, e esse dízimo torna o 3º ano como oferta para aqueles que necessitam, eles vão retribuir a você? Não, eles vão retribuir a Adonai. Aqui, todas as ovelhas de Quedar se congregaram em ti, verso 7. Os carneiros de Nebaiote ao servirão, com agrado subirão ao meu altar. Eu cobrirei de esplendor a casa de minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas aos seus ninhos? Certamente as ilhas me aguardam. Vem primeiro os navios de Tarsis, trazendo os teus filhos de longe. As nações, Tarsis representa as nações, a sua prata e o seu ouro com eles. Para a honra do Eterno teu Elohim, o Santo de Israel, pois ele te glorificou. Estrangeiros reedificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, embora no meu furor eu te tenha ferido. Na minha benignidade te terei compaixão de ti. Olha o verso 11. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia, nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Está vendo?
Se você continuar, você vai ver que coisa linda isso aí. A expressão limiar da porta é uma expressão única e o verbo é sap, significa batente. É uma expressão única. Eu tomei um susto disso aqui. Eu pensei que fosse uma frase, mas é uma expressão única, o limiar da porta. É sap em hebraico. É transformar-se em algo de utilidade para Adonai. É você servir a Adonai. Essa expressão, ela se transformou para os hebreus em uma função e um cargo de grande importância para Adonai. Porque existe os guardas e existe os porteiros. Funções diferentes. Os guardas vão proteger as entradas e as saídas. Os porteiros vão conduzir as ovelhas para dentro do limiar da porta. Os porteiros têm a função e a prerrogativa de conduzir aqueles que chegam a adentrar a presença de Adonai. Por isso que para os hebreus é uma função e um cargo de grande valia. Se você for lá comigo em 1 Crônicas, vai lá para você ver no capítulo 9, você vê ali quando Israel está voltando do cativeiro babilônio, os levitas vão prontificar para ser porteiros. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Lá em 1 Crônicas, capítulo 9. Por quê? Porque eles precisavam adentrar, porque o povo estava distante, irmãos. Viveu muitos anos longe do retorno, e precisava ser conduzidos à presença de Adonai. Por isso que é uma função de alta importância, de um privilégio. Capítulo 9 de 1 Crônicas, eu vou ler só do verso 17 ao 27, irmãos. Diz assim, olha, aqui é estabelecimento, olha, foram porteiros Salum, Acube, Talmon, Aimã e irmãos, cujo chefe era Salum. Até o presente estava de... É 17 mesmo? Vamos 18, não é porque ia antes. Até o presente estava de guarda à porta do rei, que ficavam para o oriente. Oriente, a porta do oriente é aquela porta ali, ó. É a porta dourada. Olha para você ver se essas situações não são proféticas. Essa é uma função profética, irmãos. Estava no 18, né? Eu me desviei aqui. Essas foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Salum, filho de Coré, filho de Abiasaf, filho de Corá e seus irmãos, da casa de seu pai. Os coraitas tinham a cargo da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo. E os seus pais tinham sido responsáveis pelo arraial do Eterno e eram guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, dantes, era guia entre eles, e o Eterno era com ele, está vendo? Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos estes, escolhidos para serem guarda das portas, foram 212. Foram registrados segundo as suas genealogias, tão importante que era a função, nas suas aldeias. Davi e Samuel, o vidente, os constituíram no seu cargo. Tinham eles, os seus filhos, o cargo das portas da casa do Eterno, a casa da tenda como guardas. Os porteiros estavam aos 4 lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Seus irmãos que moravam nas suas aldeias tinham de vir de tempo em tempo para servir com eles durante 7 dias. Mas os 4 porteiros principais, que eram levitas, tinham a seu cargo as câmaras e os tesouros da casa de Adonai. Eles guardavam os tesouros da casa de Adonai, os dízimos e as ofertas que vocês trazem, tá vendo? Olha o 27. Passavam a noite alojados à roda da casa de Elohim, porque a sua guarda lhes estava entregue, e tinham encargo de abri-la a cada manhã. É o serviço do porteiro, é um serviço de grande importância, para que você e eu possamos adentrar ao limiar da porta. Para nós, o termo limiar da porta torna-se um símbolo de presença de Adonai. Nós sabemos que na porta são estabelecidos juízos de Adonai. Então esse acesso é de preferência daqueles que querem ver a face de Adonai. É aquilo que eu orei com a Patrícia, o desejo de ver a face de Adonai.
É essa a expectativa que cria em mim e você nesse período, quando nós estamos nos preparando para as grandes festividades. Então, esse acesso é a preferência minha e sua, e do salmista também. Vai comigo lá um Salmo 84, que nós acabamos de ler aqui para a Patrícia, para você ver. Deixa a Raquel chorar, gente. Não é Raquel, não? Ah. E a outra, Melzinha. Amém. É Salmo 84. Eu não vou ler tudo não, que eu já li com ela aqui. Mas para você ver a expectativa aqui, aí a preferência do salmista de ter esse acesso à casa de Adonai. Ele diz assim no verso 5: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos aplanados, né? As sendas do coração, diz o salmista. Ao passar pelo vale de Baca, ele fez um lugar de fontes, a chuva de outono cobre de poço. Ao verso 8, o eterno Elohim dos exércitos, ouve a minha oração, ele fala. Inclina os teus ouvidos, ó Elohim de Jacó, olha, ó Elohim, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Ele diz assim que preferiria estar à porta, está vendo? Ele prefere estar ali, fazendo adentrar a presença de Adonai aqueles que o desejam. Ele diz, olha, preferir estar à porta da casa do meu Elohim, de fazer guarda, de passar a noite, de pela manhã abrir as portas, a habitar nas tendas da impiedade, ele fala, nas tendas do crime. Pois o eterno Elohim é o sol e escudo, o eterno dá graça e glória, não nega bem algum aos que andam na retidão. Ó eterno dos exércitos, em macho, o homem que em ti põe totalmente a tua confiança. Diz assim o verso 11, sim, que bom um dia em teus atos. Olha o suspiro do salmista, mais de 1000 ele fala. Escolhi estar no limiar da porta da tua casa, outra versão, meu Elohim, em vez de frequentar as tendas do crime. O salmista aqui, irmãos, ele compreende que adentrar aos portões, ao limiar das portas, aos portões de Sião, ele estará diante do Eterno. Ele compreendeu que quando ele atravessar o limiar da porta, ele está diante da presença de Adonai. É a porta do Oriente, é a porta dourada, essa porta ali, ó, que tem uma réplica ali para você. É a porta isso, são duas portas, a porta da misericórdia e a porta do arrependimento. Aquela ali é a porta da misericórdia, o portal, se você ver num desenho original lá de Israel, se você ver a figura, ali é uma réplica. A porta dourada é Shear Ha-Haramim. Ela é identificada aqui como porta oriental, ou portal do vale, irmãos. Esses portões eles foram fechados, eu já até falei nisso na época. Em 1541, por ordem do sultão otomano, Solimão, o Magnífico, ele vai ali e cerra as duas portas. Por quê? Porque ele entende, pela profecia do profeta Ezequiel, que por aquela porta ia entrar o rei de Israel. Ele manda fechar. Ele manda fechar a porta. Mas ele tinha uma compreensão maior ainda. Ele sabia que o rei de Israel era um sacerdote. Ele vai estabelecer aí na frente da porta um cemitério. Se você for lá, depois você chega em casa, vai lá e põe lá no Google, lá, Porta Dourada, para você ver o portal fechado em frente ao cemitério, porque ele sabia que o sacerdote não poderia pisar ali no cemitério. É toda uma preparação que ele faz, irmãos, ali para brecar a profecia do profeta Ezequiel ali no capítulo 43. O Eterno coloca diante de nós uma réplica, é um argumento, a réplica é um argumento, uma prova física, uma comprovação da obra, de que nós precisamos adentrar aos portões sagrados de Adonai, para estarmos diante de Elohim. Irmão, só o justo entrará pelo limiar da porta. Por isso que o Eterno teve a misericórdia de nos ensinar hoje pela manhã sobre o que é sacrifício, sobre o que é o erguido. Que eu e você temos que nos apresentar com os dois, como erguido e com sacrifício. Por isso que ele usou de grande misericórdia, por isso que ele faz essa movimentação nas grandes festividades, para que eu e você possamos entender, para que a minha e a sua obra possam ser aprovadas, como nós lemos lá em Jeremias capítulo 1.
Isaías também fala. Mas nós não conseguiremos enxergar isso por nós mesmos. Nós temos que vir sobre nós uma ordem estabelecida de Adonai. No terceiro ano, nós estamos no ano dos dízimos. Esse ano dos dízimos se transforma em tzedakah, ajuda ao pobre, ao necessitado, àqueles que não têm quem os ajude. Você conhece muito bem o que é tzedakah e quem são os necessitados. E assim nós possamos fazer um louvor de ação de graças a Adonai. A porção ela que termina, vai lá para nós concluirmos a leitura. Termina a porção em Deuteronômio capítulo 29. Vai lá para você ver. Deuteronômio 29. Por quê? Porque vai precisar fazer uma renovação da aliança. Nós estaremos no Shabat que vem aqui fazendo essa renovação da aliança. Você e eu precisamos estar aqui para fazer essa renovação dessa aliança. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Diz assim, olha, essas são as palavras da aliança que o Eterno ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizeram com eles em Horebe. Moisés convocou todo Israel e lhes disse, tendes visto tudo que perante os vossos olhos o Eterno fez na terra do Egito a Faraó, e a todos os seus oficiais e a toda a tua terra. Com os vossos próprios olhos vistes as grandes provas e sinais e aquelas grandes maravilhas. Até hoje, porém, o Eterno não vos deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Até hoje, o Eterno não deixou você caminhar com seus próprios entendimento. Olha só, tá vendo? Ele fala bem assim, olha, quando vieste, verso 6, perdão, é verso 6? Não, verso 5. 40 anos os fiz andar pelo deserto, em que envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastaste no vosso pé a sandália. Não comeste pão, nem bebeste vinho ou bebida forte, para que soubesses que eu sou o Eterno vosso Elohim. Quando viestes a este lugar, Sion, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, vos saíram ao encontro, a batalha, mas nós os derrotamos. Tomamos a sua terra e demos a terra dos Rubenitas, aos Gaditas e a meia tribo de Manassés. Guardai as palavras desta aliança. Essa vai ser a nossa confissão. Essa vai ser a nossa renovação. E cumpre-as para que prospereis e tudo quanto fizerdes. Para que verdadeiramente Adonai venha e confirme a obra das nossas mãos. Nós precisamos fazer essa renovação. Irmãos, nós temos uma função nessa semana que se inicia, uma função para mim e para você. Nós temos que preparar essa celebração do Shabat e ainda nos preparar para Rosh Hashanah no domingo. Então você e eu não temos mais para onde fugir. O Eterno vai nos ajustando para que nós não venhamos pensar com os nossos olhos, nem ver com os nossos ouvidos, nem ver com os nossos olhos, nem ouvir com os nossos ouvidos, para que você possa ser conduzido por Adonai. E assim nós seremos, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Eterno, nós queremos te agradecer, quando nós tivemos a oportunidade de estar na tua casa, ouvindo pela manhã a tua palavra, com as revelações que provêm através do teu Santo Espírito, para que nós possamos ser conduzidos por ti, Eterno, para que tudo que nós fizemos aqui nesta casa possa para dar honra e glória do teu santo nome, e assim nós estaremos aqui, Eterno, em nome de Yeshua, proclamando o teu santo nome. Nós iniciaremos já amanhã pela manhã, honrando o teu nome, glorificando a tua presença no meio de nós. Nós assim estaremos aqui, em nome de Yeshua. Seja o Senhor a nos conduzir, para que nós possamos também conduzir a outros, ó Pai. É em nome de Yeshua que nós louvamos o teu nome por essa semana que se inicia. Dá uma semana próspera para nós. Não prosperidade somente física, mas uma prosperidade espiritual, de entendimento da tua vontade eterna. Em nome de Yeshua que nós oramos diante de ti, em nome de Yeshua, o Messias. Amém.